Em pronunciamentos por meio das redes sociais, o deputado federal Marcel Van Hatten fez severas críticas ao Supremo Tribunal Federal, em especial aos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, pelo ativismo judicial demonstrado pelos ministros, seja pela invasão de atribuições de outros poderes, seja pela atuação como xerife em inquéritos inconstitucionais. Em pronunciamento sobre os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo, Van Hatten disse: "O Supremo é composto por juízes, não por xerifes. Alexandre de Moraes tem agido como xerife e não como juiz. Falta prudência, equilíbrio e principalmente constitucionalidade nos atos promovidos por ele como presidente do TSE e ministro do STF. Ao ultrapassar os limites constitucionais, o ministro declarou guerra ao Estado de Direito e cabe ao Congresso restaurar a harmonia entre os poderes e trazer pacificação às instituições, protegendo o Supremo Tribunal Federal de ministros que estão repetidamente utilizando do cargo para cometer abusos, promover perseguições e usurpar funções dos outros poderes." O deputado comentou ainda a recusa de ministros em comparecerem ao Senado para prestar esclarecimentos sobre seus atos, ao mesmo tempo em que participam de atos e eventos políticos no Brasil e no exterior. Ele disse: "Ir a Nova York falar de democracia é fácil. Quero ver cruzar a rua e ir ao Congresso. Aprovamos na Comissão de Segurança Pública, no dia 13, convite para que Alexandre de Moraes preste esclarecimentos a respeito da censura imposta a parlamentares nas redes sociais. Como eu disse na reunião, porém, sabíamos que, infelizmente, Moraes não compareceria. Já estamos no recesso e nem resposta foi dada ao ofício aprovado pela comissão. Fica claro que para ministros do STF é mais fácil ir a Nova York fazer proselitismo político do que atravessar a rua para tratar da democracia onde realmente é seu lugar, na casa do povo. É evidente o desrespeito de alguns ministros para com o Congresso Nacional. Prova disso são as censuras e intimidações impostas a parlamentares. O Congresso não pode continuar ajoelhado perante ditadores. Basta! Precisamos dar uma resposta clara e contundente aos abusos que continuam sendo cometidos. A paz institucional e o equilíbrio entre os poderes só serão restabelecidos quando o Supremo curvar-se à Constituição e restringir a atuação de seus membros aos limites da nossa Carta Magna. Não há espaço para censores e ditadores em uma democracia." Marcel Van Hatten apresentou ações que o Congresso poderia tomar para conter os ministros, enfatizando a necessidade de fazer com que os projetos andem, o que vem sendo impedido pelos presidentes das duas casas legislativas. O deputado disse: "O que o Congresso pode fazer para conter as arbitrariedades do STF? Para que possamos voltar a ter harmonia entre os poderes, o Congresso precisa se reerguer e atuar como legislativo de verdade. Há vários projetos que podem retirar o poder que o Supremo se autoconcedeu sem o menor respaldo legal. O deputado Paulo Eduardo Martins, por exemplo, protocolou proposta de emenda à Constituição que acaba com praticamente todas as possibilidades de decisões monocráticas, inclusive durante o período de recesso ou plantão. Além disso, estabelece mandato limitado a 9 anos e os indicados devem ter no mínimo 50 anos e no máximo 65 anos. Outra PEC que já está em análise na Câmara é a do meu colega do Novo, Paulo Ganimi. Ela acaba com o mandato vitalício, limita o tempo de mandato em 12 anos e altera a forma de indicação, que hoje é apenas do presidente da República, incluindo a participação dos demais poderes. A curto prazo ainda, teremos a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, apoiada por quase 200 parlamentares e que poderão pôr fim aos abusos e responsabilizar quem abusa de seu poder.
Todas essas são medidas práticas que o Congresso pode adotar e, com isso, restabelecer a harmonia entre os poderes. O Poder Legislativo, se voltar a legislar com determinação, já fará grande serviço ao país. Durante uma fala a membros do Ministério Público e outros cidadãos, o deputado lembrou a importância do combate à corrupção, questionando: como é possível alguém ter vergonha de defender a Lava Jato? O deputado afirmou: nós ainda temos um longo caminho pela frente para evitarmos mais retrocessos em relação ao combate à corrupção. A prisão após condenação em segunda instância e o fim do foro privilegiado devem ser pautas prioritárias para a próxima legislatura. Não é possível que uma pessoa com condenações que somam mais de 400 anos de prisão possa cumprir pena em casa, como ocorreu com Sérgio Cabral, já condenado em 2 instâncias. O ex-governador do Rio era o último condenado pela Lava Jato que ainda estava preso. Quantas foram as figuras corruptas da política e do setor privado que foram presas com provas robustas de corrupção? Pois é, muitas. Por isso, a operação é um orgulho para os brasileiros, assim como tantas outras operações de combate à corrupção promovidas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Judiciário. O deputado Marcel Van Hatten apontou uma série de excessos de ministros do Supremo com condutas que são proibidas a todos os juízes. Ele afirmou: a determinação está na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre o processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. Alguns ministros do STF e do TSE, no entanto, insistem em desrespeitá-la, como se estivessem acima de tudo e de todos. Um claro exemplo foi a fala de Alexandre de Moraes durante evento do Supremo, quando afirmou que, abre aspas, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar, fecha aspas. Está tudo errado. Parlamentares que são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos estão sob censura, assim como jornalistas e a imprensa, ao passo que quem deveria se manifestar apenas nos autos dos processos fala livremente, inclusive fazendo ameaças e intimidações. A independência e a harmonia entre os poderes precisam ser restabelecidas e a CPI do abuso de autoridade do STF e TSE é o caminho. CPI já. Começaremos em breve nova coleta de assinaturas para que seja instalada logo no início da próxima legislatura. Embora o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tenha se recusado a instalar a CPI proposta por Van Hatten, mesmo tendo mais assinaturas do que o necessário, o deputado afirmou que voltará a propor a CPI no ano que se inicia, possivelmente na forma de uma CPI mista, com deputados e também senadores. Ele disse: não desistirei. CPI deve ser prioridade do novo Congresso. A CPI para investigar os abusos de autoridade do TSE e STF acabou não sendo instalada nesta legislatura. A desculpa? Uma fila de 8 CPIs à frente, a maioria de 2019, que sequer foram despachadas pela mesa. O poder de investigar da minoria parlamentar foi cerceado nesses 4 anos. Eu, porém, não desistirei. As atuais CPIs serão todas arquivadas e correremos na frente para que a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE seja a primeira da fila na nova legislatura. Melhor ainda, senadores também estão se movimentando para fazermos uma CPMI, ou seja, uma comissão parlamentar mista de inquérito com deputados e senadores, cuja instalação é automática. A população e o Estado de Direito clamam para que o Congresso cumpra seu papel constitucional e restabeleça o equilíbrio entre os poderes.
Os abusos e arbitrariedades não podem continuar e os que ocorreram precisam ser investigados e responsabilizados. Seguirei fazendo meu trabalho, inclusive no recesso, e estou certo de que contarei novamente com seu apoio na coleta de assinaturas para o novo mandato. Muito obrigado a todos pelo apoio e vamos redobrar os esforços. A CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE precisa ser prioridade total do novo Congresso. O parlamentar criticou ainda manchete do grupo UOL Folha de São Paulo, que tentou noticiar de forma positiva o fato de o STF ser aprovado por menos de 1/3 dos brasileiros. O jornal afirmou em sua manchete que a imagem do STF teria melhorado recentemente e que a instituição seria mais bem avaliada entre os críticos de Bolsonaro. Marcel explanou: só num meio de imprensa parcial e sem compromisso real com o jornalismo profissional, a manchete é imagem do STF melhora, em vez de apenas 1/3 dos brasileiros considera a atuação da Corte Suprema boa ou ótima. Me diga, em que país do mundo livre e democrático o órgão máximo do judiciário é considerado ruim, péssimo ou regular por 2/3 da população? Isso é insustentável. E a maior parte da imprensa batendo palma, passando pano, fazendo vistas grossas ao maior problema constitucional hoje do nosso país, a parcialidade e politização da sua Suprema Corte. Temo pelos dias que virão pela frente, com a ditadura do judiciário já em curso, vitaminada por uma imprensa omissa ou conivente e um futuro executivo repleto de foras da lei que se tornaram parceiros de quem deveria colocá-los de volta na cadeia. Pobre Brasil! O deputado desabafou sobre os colegas parlamentares ao ver como o interesse popular foi completamente abandonado nas últimas sessões do ano, quando os parlamentares defenderam unicamente seus próprios interesses. Van Hatten disse: "Eu nunca vi tanta ganância na minha vida como vejo no parlamento. O que presenciei nesta semana no Congresso é de uma vergonha indescritível. Discursos falaciosos com a desculpa de ajudar os mais pobres, quando o único objetivo é conseguir recursos para perpetuarem-se na política. Nunca vi tanta ganância na minha vida como vejo no parlamento. Não era preciso votar a PEC do Lula após a decisão do ministro Gilmar Mendes, ilegal, é bom ressaltar, de retirar o Bolsa Família do teto de gastos. Como nunca se quis ajudar os mais pobres, a PEC foi votada e aprovada para abrir espaço fiscal para que a gastança irresponsável possa ser feita. Mesmo com as contas de 2022 fechadas, foram liberados recursos para pagar os compromissos assumidos com as emendas de relator neste ano. Lamento que o Congresso tenha aprovado um déficit primário para 2023 de 232,6 bilhões. Um absurdo. O parlamento está gerando inflação, aumentando os juros, gerando mais pobreza no Brasil e quem vai pagar a conta é justamente os mais pobres. Tudo isso em nome da ganância e ambição de grande parte do parlamento, que tem como foco usar o dinheiro do povo para se manter no poder, gerando dívidas que ficam sob a responsabilidade da população pagar. Não compactuarei nunca com esse jeito perverso de fazer política, por isso votei contra a PEC do Lula e o orçamento de 2023. A emenda mercadante é um golpe na lei das estatais e no povo brasileiro. Alterar a legislação para acomodar apadrinhados é típico de Lula e do PT, que não possuem compromisso com a lisura e o bem público. Precisamos estar vigilantes para evitar um mal ainda maior para o Brasil. Espero realmente que o Senado corrija o erro da Câmara e não aprove a emenda mercadante, nem no ano que vem, já que agora estamos no recesso parlamentar. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
No entanto, as cortes superiores vêm tomando decisões ao arrepio do texto constitucional, prendendo pessoas sem processo e apreendendo e confiscando bens sem justificativa. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática, em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Muitos nos perguntam o que o Congresso pode fazer para conter o Supremo Tribunal Federal, que extrapola as suas funções dia sim e o outro também. Pois bem, para começar, pode legislar sobre o Supremo Tribunal Federal, Câmara e deputados, e senadores, e Senado. Temos uma série de propostas já protocoladas e quero chamar a atenção de duas. Proposta de emenda à Constituição do Paulo Eduardo Martins, que acaba praticamente com toda a possibilidade de decisão monocrática, passando para a decisão de 2/3 do plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive no recesso e no plantão, caso em que, se houver uma necessidade de uma decisão urgente, que se convoquem os ministros para participar daquela decisão e que ela não fique no limbo até que se retorne no recesso, como muitas vezes, ou do plantão, como muitas vezes acontece. Também sugere, na sua proposta de emenda à Constituição, que os ministros do Supremo tenham no mínimo 50 anos de idade e no máximo 65 quando indicados, para não serem indicados muito cedo nas suas carreiras e, portanto, sem a necessária experiência para o exercício desse cargo, e claro que tem um notável saber jurídico e reputação ilibada, além de limitar a 9 anos o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, para que não seja mais vitalício. Além disso, também, o deputado Paulo Martins sugere, na sua proposta de emenda à Constituição, uma nova forma de acesso ao STF por parte dos partidos políticos, que tem um número mínimo de deputados representados aqui na Câmara e também um apoiamento popular às suas demandas, porque hoje qualquer partido político com poucos parlamentares pode ter acesso ao Supremo Tribunal Federal, e o que estamos vendo é uma grande judicialização da política que leva a uma politização da justiça. E também a proposta de emenda à Constituição do nosso colega de bancada do Novo, Paulo Ganimi, mais avançada também na tramitação, ambas podem, depois de uma comissão especial, ser discutidas em conjunto, que limita a 12 anos o tempo de mandato dos ministros do Supremo, acabando com o mandato vitalício, e, dentre outras disposições, trata da indicação dos ministros do Supremo não mais pelo presidente da República unicamente, mas também pelos demais poderes. É urgente que a Câmara dos Deputados se debruce sobre projetos como esses, além de tratar de novo da volta da condenação, da prisão após condenação em segunda instância, que está parado, dormitando em berço esplêndido aqui na Câmara dos Deputados, e o fim do foro privilegiado. São medidas práticas
que este Congresso Nacional, esta Câmara dos Deputados, pode tomar. E outras urgentes, a instalação da CPI já com mais de 190 assinaturas de apoiamento, 181 no protocolo e mais outras que vieram após o protocolo para manifestar a vontade política de deputados para que se instale uma CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, e também uma série de PDLs para sustar resoluções ilegais e inconstitucionais do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse caso especificamente temos o mais recente, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que reabilitou algo que se imaginava enterrado no Brasil, que é a censura, inclusive a censura prévia. É urgente que nos debrucemos sobre esses projetos, essas propostas de emenda à Constituição para que o Congresso se levante outra vez. Existem, sim, caros cidadãos brasileiros, muitas formas de enfrentar esse problema. O Congresso precisa querer, ter a vontade política de se reerguer, levantar-se e atuar como legislativo de verdade, para tirar do STF os poderes extras que se arrogou, poderes inclusive de legislar, usurpando os poderes do legislativo, do parlamento, e poderes de implementar políticas públicas, usurpando esses poderes do poder executivo. Urge que o Congresso debruce-se, trate e aprove projetos de seus membros, de deputados e senadores que aqui estão para isso, para legislar em favor da nação brasileira, em favor do próprio STF, que vem sendo atacado pelos seus membros, não por deputados, para que ele se reenquadre na Constituição e nós possamos assim dar à população brasileira a resposta que ela tanto espera. Obrigado, presidente.